A fome e o lixo. A fome e o lixo resume o que consome os passos do homem vivo na anticidade. Os olhos medo dos jovens nunca ecoam gagos, com longos ecos, por ruas secas e descalças, em todo o planeta ao meio-dia. No Aurá, numa ante-Belém do Pará, um pedacinho de mundo respira profundo, todos os dias ao canto do galo, sob a luz dolorosa do pôr e do sol. É o trabalho que arranca do fundo o sustento salário, que colhe no lixo a luz e a vida na folha de alface, no pós-iogurte, no resto do pão. É o trabalho do lixo, um pedaço de mundo que rasga profundo. É o lixo cidade, que mata a fome da margem no sol. Os homens governo saqueiam com leis, com preços e ordens, a renda e as almas em toda a cidade. A fome e o lixo consome o resumo e os ecos do fundo da anticidade. A fome e o lixo descalça, a fome e o lixo cansada, a fome e o lixo endemoniada, podre, seca, muda, ao meio-dia, em todo o planeta. Oi, eu sou Júlio Miragaia, eu tenho 37 anos, sou jornalista, escritor, nasci em Belém do Pará, moro em Macapá, sou morador do bairro Novo Horizonte, na zona norte aqui da cidade, já há 3 anos com a minha família, minha esposa e meus filhos. Como eu disse, sou escritor. A gente tenta construir um caminho na literatura e essa minha caminhada, essa minha trajetória, ela começa antes como leitor. Na infância, a gente é apresentado as histórias em quadrinhos e, no meu caso, fui apresentado pela minha mãe as histórias em quadrinhos, a literatura infantil, os contos de fadas. E a partir disso a gente vai se interessando a esse mundo de leitura, que é um mundo prazeroso para mim. A relação da leitura é a pedra fundamental para que eu possa me interessar em futuramente escrever depois na adolescência. Os primeiros versos tentando imitar os poetas que a gente lia no romantismo, os poetas regionais. E depois, numa outra fase posterior da vida, a gente se sente mais, talvez não maduro, porque a gente segue sempre aprimorando, segue tentando ler o máximo possível e aprimorando a escrita. Não maduro, mas apto, entre aspas, a começar a falar alguma coisa, sobre o que a gente lê e o que a gente entende que possa caminhar na poesia, na prosa. E foi assim que eu cheguei aos meus primeiros livros. E Semáforo Amazônia é um projeto que nós conseguimos produzir com muita satisfação, com muita alegria. É uma coletânea de poemas que dá uma certa continuidade a Cocados ao Sol, e agora nesse formato de vídeo. São alguns poemas de Cocados ao Sol, mas centralmente Semáforo Amazônia, que é a história de crianças ribeirinhas. A gente fala também da questão dos grandes projetos da Amazônia que são desenvolvidos e que há uma não partilha com as pessoas que são mais atingidas com a situação de hidrelétricas. Por exemplo, um poema chamado Pescador do Pôr do Sol, que é a história do rio Araguari e seus efeitos ali na região. Seguimos com a mesma temática aí de Cocados ao Sol para falar de questões amazônicas e questões urbanas e questões sociais e dar uma visão poética para essas histórias. Então, o objetivo é esse, tentar seguir dando essa voz ao que não é contado com tanta frequência assim. Puxa, na verdade, o crepúsculo que espelha do outro mundo, da fundura solitária das águas, puxa, na verdade, partículas de luz
e algumas horas entregues ao fim. Fim que ainda não está, fim que veio e está. Puxa, na verdade, objetos fluviais não identificados do ventre idoso do velho Araguari. Puxa o ômega da fome, erupções e rios inteiros de desamor. Ao certo, puxa cardumes de garrafas de cachaça e saudades que não sabem nadar. Puxa também tempos inteiros de mortandade, expostos em inundações, e no progresso que sopra para uns. No terreno do teu pai não tem nenhum peixe vivo, até os puraqué, cobra que estavam na água, morreu tudo. Aí estão dizendo que deve ter sido cianeto que derramou da mineradora pro Silvestre. E aí essa noite eu vim trazer água aqui para mim, me recomendar para mim não pisar nem na água do rio. E agora, minha filha, como é que eu vou viver? Puxa, na verdade, a imensidão de poesia, o cio do abandono, iluminado e temperado por turbinas e comportas, modernidade longínqua, da mesa de jantar de um jovem pescador, que puxa do vazio de peixes nada além do pôr do sol. Entre o céu e a terra, há boletos para pagar, filas para receber auxílios emergentes e emergenciais, solidões. Entre o céu e a terra, as emergências lotam na mesma proporção dos ônibus lotados e do cansaço das pessoas. Não há vagas, nem bares abertos. Aos que sobrevivem e submergem à espera, entre esse céu e entre essa terra, há mangas, lixos e carcaças de gatos que apodrecem, misturando-se à lama e a resto de asfalto. Há fome e esperança rouca no vazio das despensas e geladeiras enferrujadas das áreas de ressacas e das periferias. Entre o céu e a terra, chove violentamente nas penas pretas e sedosas de um paralisado e aparentemente sábio urubu. A ave zona norte observa, do topo de um poste, mais coisas que supõem a tristeza, o precipício ou o desespero da nossa vã filosofia. Quanto que cabe de fome
nessa fria e exclusiva promoção de ossos? Quanto que cabe de osso na sopa da fome desse prato de exclusão? Quanto que custa a promoção no estômago? Quanto custa a promoção no estômago? Nesse deserto de feijão? Quanto que sobra? Nesse deserto de bolso? Do osso da gasolina? Do osso da conta de luz? Quanto que cabe de fome? Quanto que cabe de osso? Quanto que custa? Quanto que sobra? Quanto que sobra? Quanto que sobra? Quanto que sobra? Sobra? Trouxe nos seus braços de desenvolvimento o rio da morte. Floresceu alojamentos, cimentos e casa de turbina. Trouxe acelerado e forte o cio do lucro e garimpou no empreendimento frutos de rapina. Trabalhou aceleradamente o cio da usina e trouxe em seus braços de desenvolvimento um sol de Hiroshima. Oi, o que está acontecendo com nós? A carne está cara, aí o nosso rio está poluído, que eu não posso nem lavar a mão dentro da água dele, porque os peixes que tem ali no Garapé do Silvestre, lá onde é o terreno do teu pai, não tem nenhum peixe vivo. Até os puraqué, cobra que estavam na água, morreu tudo. Aí estão dizendo que deve ter sido cianeto que derramou da mineradora pro Silvestre. E aí essa noite eu vim trazer água aqui para mim, me recomendar para mim não pisar nem na água do rio. E agora, minha filha, como é que eu vou viver? Não existe mais peixe no Garapé agora. Não existe mais porque acabou tudo. Morreu tudo. Vocês verem como é que tá lá dentro. Uma podridão de peixe lá dentro. Peixe podre. Peixe, poraqué, tudo que tava lá dentro morreu lá. Tá tudo. Tá fedendo lá dentro. Vez em quando, vaga um vagalume vesticando em você. Vez em quando, vaga um vagalume vesticando em você. Gravo pelo eco grave os caracóis e a solidão de não você. Tonto, aperto em sono contra o parto das paredes da TV. Os tédios, os pontos, o salto em Z do grilo louco que me vê. Vez em quando, pelo livro da memória sou você. Chuvisco, aceno, adjetivo dessa cela, desse ovo que é você. Vario, às vezes nesse enxame de aviões, de não te ver, nesse vento retardado que não vê. Vez em quando, vem um pranto do cabano ou do herê. Desses olhos de você. Vez em quando, vaga um vagalume vesticando em você. Vesticando em você. Os meninos
e as meninas do semáforo Amazônia cruzam a rua Rio entre os ventos e as águas do Pará-Amapá. Partem em canoas anfíbias e vagarosas, desafiando e vencendo a desenvoltura das ondas barrentas e imparáveis. Os meninos e as meninas do semáforo Amazônia brincam de encantaria e de solidão, à espera das embarcações. Pequenos deuses da mata, trajados de sol e chuva, a receber quem parte de Santana, a receber quem volta de Belém. Os meninos e as meninas do semáforo Amazônia São passagens e espera a quem os é pela longura. Resgatam do rio qualquer coisa semelhante à caridade e tradições lançadas por urbanas mãos de viajantes. Pelas veias abertas da floresta, vê-se o colorido de roupas em solitários varais de dezembro. A embarcação se distancia das crianças encanoadas que se enfileiram atrás da estrutura férrea que parte em direção ao Oriente. Acho que nessa trilha que nós fazemos dentro do produzir a escrita, a gente tem as nossas decisões, nossas escolhas. Se pode falar de tudo em literatura, podemos falar de amor, podemos falar de família, podemos falar de liberdade, podemos falar de contestação, podemos falar também de política, podemos falar do máximo e de todos os assuntos possíveis. E nessa grande seleta que o poeta tem, né, que o escritor tem, eu decidi falar do que sinto e do que vejo acerca do mundo, principalmente das questões sociais, mas também falando dessas outras multiplicidades de temas que a gente tem. E eu cheguei ano passado, em 2021, ao meu segundo livro, chamado Cocadas ao Sol, que já vai dar uma centralidade a essa temática, a necessidade de se contar histórias invisíveis, histórias invisibilizadas de crianças da Zona Norte de Macapá, de jovens trabalhadores na rua, que são moradores das áreas periféricas, das áreas de ressaca, que a gente chama aqui em Macapá, na Amazônia. Uma tentativa de buscar falar de uma Amazônia urbana, de uma Amazônia em que a gente encontra dificuldades no cotidiano de quem vive, de quem tenta trabalhar, de quem tenta se fazer visível em meio a inúmeros problemas que nós temos. A fome, o trabalho infantil, a ocultação, né? Quando se fala de Amazônia, a gente acaba criando uma visão de exaltação de todas as nossas riquezas naturais que nós temos, e com razão isso deve ser contado, né? Mas também nós vemos numa região em que, ao mesmo tempo em que a gente tem muita riqueza, a gente tem uma situação de rapina, a gente tem uma situação de não divisão, né, de desigualdade que avança sobre a vida de quem vive aqui, né? O ribeirinho que vai morar na cidade vai ter as dificuldades que vai ter, a população negra que ajudou a construir essa cidade vai ter as suas dificuldades,
Então, essas coisas, eu acredito que é importante que a literatura conte, que a poesia também conte isso, que nós possamos dar voz a isso, né? E dar voz a isso é fazer isso é fazer esse esforço na literatura, de transformar a poesia num espaço de contra-hegemonia, um espaço de vazão da indignação no aspecto, mas dar vazão a esse clique que nós vamos dar, fazer esse retrato, essa tela do que acontece. A história do poema Cocadas ao Sol é a história de dois meninos de rua que estão aqui pela Zona Norte, vendendo cocadas, assustado, ao meio-dia da raiva das suas fomes. Esse é basicamente isso que o poema conta, né, sob uma perspectiva poética. Eu estou construindo um outro projeto chamado Semáforo Amazônia hoje, que é a ideia é que vire um terceiro livro de poesia e contos também, microcontos, falando de questões amazônicas sobre essa perspectiva da invisibilidade, dos problemas sociais. E aí esse poema, inclusive, Semáforo Amazônia, é a história de vida de crianças ribeirinhas, né? A poesia, ela reinventa a linguagem, ela reinventa a forma como a gente vê e tenta fazer com que a gente consiga expressar nas palavras, nas letras, o que se sente sobre o mundo, né? Sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E aí, eu creio que quem produz arte, quem produz literatura na Amazônia tem esse desafio também de contar não só as nossas riquezas, não só a nossa pluralidade, contar sobre a biodiversidade, contar sobre a nossa gastronomia, também contar sobre as ruas não asfaltadas, a estação de poeira, a estação de lama que nós vivemos dentro das periferias das grandes cidades, a história das pessoas que às vezes não têm o que comer dentro de uma área de ponte, a história das crianças que vivem sob a condição de trabalho infantil em capitais amazônicas como Macapá, como Belém. Então, eu acho que é muito importante produzir literatura na Amazônia. Nós vivemos num país que tem imensas... tem um rio Amazonas inteiro de dificuldades. Falta de incentivo à leitura, nós somos um país que lê muito pouco, mas nós temos leitores, e temos leitores qualificados. E ao mesmo tempo que nós temos leitores qualificados, nós temos escritores qualificados também. E a dificuldade é que nós estamos na periferia. A Amazônia, ela acaba sendo uma periferia no Brasil, em que pese a nossa centralidade na economia, no meio ambiente, ela comparada com as outras regiões do país, nós estamos numa situação de um certo isolamento cultural. E nesse ponto de vista, o fazer literatura, o escrever, o colocar em prática a produção de livro, de poesia, de conto, de romance, que narre a nossa história, ela ganha uma invisibilidade, apesar de termos grandes autores. Iniciativas como a Lei Aldir Blanc, ela chega em uma boa hora, né? Por quê? Porque há uma necessidade de se colocar em evidência inúmeros projetos, iniciativas, talentos que transbordam na literatura, em vários segmentos artísticos, que contam bastante da nossa Amazônia, da nossa região. Então, esse incentivo ele é fundamental para que se estruturem o começo de uma profissionalização, né, mais séria, principalmente do nosso segmento aqui da literatura. Nós temos grandes escritores, grandes talentos, grandes histórias para serem contadas, e esse apoio ele vai ser determinante para que se revelem grandes obras, para que se revelem grandes conteúdos que existem, também não tão grandes conteúdos, mas o início de trajetórias, de caminhadas, de carreiras
literárias, carreiras poéticas, que vão fazer com que a nossa história seja mais visível para fora daqui do estado, para fora da Amazônia, para fora do Brasil. E esse conjunto de talentos que vai ser revelado por iniciativas como a Lei Aldir Blanc, eles são uma porta de entrada para um período que eu espero que nós possamos cultivar o otimismo, vendo cada vez mais com que passos como esses sejam dados em direção a um futuro melhor para quem faz arte, para quem faz literatura e para quem pensa através dessa vertente de produção humana fazer com que a gente construa um mundo melhor, construa um mundo de mais fraternidade, de mais justiça, de mais amor, de mais equilíbrio, de mais igualdade e oportunidade para todos. Aguenta, senão eu caio. Eu caio, eu caio, eu caio. Senhora, me aguenta, senão eu caio. Pisei na tábua de cima, eu via de baixo morgar.